Entrevista do Livrado no ar aqui. Hoje o nosso entrevistado é o professor Leonardo Tonos, que comanda lá a Primavera Literária, direto da Sorbonne, na França. A gente vai falar com ele um pouquinho sobre isso e sobre outras coisas, então fique ligado aí. Tudo bem, professor? Como é que está o senhor? Tudo bem, como é que vai? Joia. A gente estava falando agora um pouco sobre essa questão da internacionalização da literatura brasileira, né? Como os autores, né? O senhor que leva bastante autor lá para a Sorbonne, para a discussão, e os alunos eles têm essa formação, essa instrução sobre os autores antes, né? Conhecem as obras, enfim, e parece que tem uma aceitação boa, acho que até muito mais positiva do que a gente tem aqui no Brasil, né? Na verdade, assim, o processo de internacionalização vinculado à França já data desde 98, quando foi o primeiro Salão do Livro, quando o Brasil foi convidado para o primeiro Salão do Livro. Na altura, eu lembro que até o presidente da Biblioteca Nacional dizia que estão desbravando, né, um espaço onde não havia praticamente nada em tradução. Desde então, graças aos projetos de tradução e ao empenho também de editoras locais, houve um aumento bastante exponencial de literatura. E curioso, não só de literatura, vamos dizer assim, de autores mais reconhecidos no Brasil, mas de autores muitas vezes periféricos, e que estão ganhando espaço nesse mercado editorial francês. Um exemplo, há uma editora que se chama Nakaona, que só trabalha com autores urbanos da periferia, Ciríaco, Ferrez, Sacolinha, que ganharam espaço lá. Eu estava conversando com você agora também de um autor de romance policial, que é do Belém Pará e que é traduzido, já tem 4 traduções de obras. Então, assim, eu acredito que seja um movimento que tende a se desenvolver cada vez mais, contando também com a atuação dos atores locais. A gente estava conversando agora com o Benjamin Moser, né, o biógrafo da Clarice Lispector, e a gente estava falando um pouco sobre essa questão da opinião estrangeira sobre o Brasil, né? Ele que lançou um livro sobre pequenos ensaios sobre o Brasil, e falamos um pouco sobre essa questão da problematização da opinião estrangeira, assim, que ao mesmo tempo que as pessoas dependem dessa validação estrangeira para o autor ou para o artista que seja ter algum reconhecimento aqui, são as mesmas pessoas que criticam a opinião estrangeira quando ela é contrária a alguma coisa ou quando existe alguma divergência. Enfim, a gente tem a famosa carta de gringo, né? Aquela carta do gringo da Copa de 2014 que o cara publicou, enfim, a pessoa lá vai esse gringo aí falando coisas sobre o Brasil. É que, na verdade, é como se o Brasil fosse um mistério que só os brasileiros fossem capazes de determinar e compreender. Mas, assim, a gente não pode esquecer que esses brasilianistas, além dos brasilianistas natos, né, nos países, são muitos brasileiros que acabaram se formando, quer dizer, desde os anos 90, que acabaram se expatriando por razões diversas, têm suas vidas lá, e eu acho muito importante esse olhar externo, porque esse olhar externo você acaba desvinculando, em questões teóricas, por exemplo, de alguns nichos teóricos que prevalecem no Brasil. E é importante esse diálogo, né? Não só na questão da legitimação de autores, de uma literatura, mas também de uma crítica sobre a produção literária nacional. Entendi. Sobre o projeto que o senhor comanda lá na Sorbonne, a Primavera Literária, o senhor pode explicar um pouquinho para os nossos leitores aqui? Sim, como é que ele funciona, qual a periodicidade dele? Na verdade, assim, eu sou professor na Universidade da Sorbonne desde os anos 2000, e a partir de 2005, quando o Brasil foi convidado para o ano da França, né, o ano Brasil na França, eu comecei a receber vários autores na universidade. E eu quis realmente que a Sorbonne fosse o espaço aberto para a literatura brasileira, para os jovens autores e para os autores já de renome. E eu tenho uma frequência de autores que passavam pela França, por motivos diversos, todos os meses recebendo 1 ou 2 autores. Aí eu decidi, há 3 anos atrás, concentrar numa semana e fazer dessa semana a Semana Brasil. Então se tornou a Primavera Literária, porque cai no momento da primavera. Então uma série de encontros com autores brasileiros, mas num formato um pouco diferenciado. Não se trata somente de debates com autores, mas os autores eles têm que ter uma participação ativa dentro de sala de aula, né? Claro, apresentando as suas obras, mas também sendo apresentadas pelos próprios estudantes. Então, o evento surgiu em 2014, nós estamos então na 3ª edição, e esse ano nós tentamos também um novo formato, que é exportar o evento para outras capitais europeias. Nós fizemos em Paris uma semana, houve um encontro em Berlim, um encontro em Leiden, na Holanda, e em Bolonha. E para o próximo ano, em 2017, já estamos com aproximações junto à Bélgica, então vai haver um evento na Bélgica, em Roma, e um terceiro país,
né, justamente para essa promoção. Esse ano foram 30 autores, né, então vamos ver para o ano que vem quais serão os autores, de preferência autores que tenham alguma tradução ou então, né, que possam então serem apresentados para esse público francês, porque tudo é feito em francês. Né? É a recepção do público francês à literatura brasileira, assim, de uma maneira geral, o senhor consegue avaliar isso? Não? É muito difícil, né, avaliar, quer dizer, primeiro porque você não tem os números quantitativos de venda. Né? O que você pode avaliar são as linhas editoriais, e eu diria que as linhas editoriais estão cada vez mais variadas. Se você pensar, por exemplo, na presença dos quadrinhos, há um grande interesse pelos quadrinhos. Né? Claro, o Fábio Moon, Gabriel Bá já tem um espaço adquirido, mas eu vejo agora o Quintanilha, que foi prêmio em Angulema, o Marcelo de Salete com Cumbi, quer dizer, uma percepção da qualidade dos quadrinhos. Da literatura de ficção, houve o grande boom da literatura, vamos dizer, mais urbana, decorrente do Paulo Lins, e eu vejo que também o espaço se desdobrou para uma literatura mais intimista, mas sempre buscando jovens autores. Isso é mais cultural, assim, da literatura de uma maneira geral, né? A literatura está se voltando para dentro isso, de si, né? Isso. Só que, assim, antigamente, o leitor francês, ele lia um autor francês e gostaria de conhecer, vamos dizer, o conjunto da cultura desse país. Não é mais assim o mercado editorial na França. O leitor francês vai em busca de um autor ou de um livro. Então, talvez seja por isso que o mercado editorial tenha se desdobrado e tenha se multiplicado tanto. Né? Então, eu vejo, quer dizer, com bons olhos. Claro que o Salão do Livro, 2015, também fez com que houvesse um aumento exponencial de traduções. Agora vamos ver, né, se isso ainda é capaz de continuar os anos a seguir. Com relação ao mercado editorial, o senhor acredita que existe uma demanda artificial? Como a gente tem eventos grandes, por exemplo, como a Feira de Frankfurt, por exemplo, que é um grande encontro de editores, e é um lugar ali para se fazer dinheiro, muito pouco para falar sobre literatura, né? E existem autores que vão para lá, enfim, mas existe essa demanda de autores brasileiros na Europa. Essa é uma demanda que tem crescido espontaneamente, ou isso é muito parte subsidiado pelo mercado editorial? Eu acho que é os dois, mas eu acho que as coisas estão mudando, né? Pelo fato da presença da internet, de outros canais de divulgação, eu acho que a Frankfurt perdeu um pouco até do seu papel como divulgador, né, centro de exportação dessa literatura mundial. Tanto que, por exemplo, essa pequena editora que chama Nakaona, né, os contatos não se fazem nem mais para o Frankfurt, se faz diretamente ou com o agente literário ou até com o autor. Então eu acredito que os eixos estão se alterando através dessa multiplicação de vários canais de mídia, o processo também de publicação, não só em papel, muita coisa também online. Eu acho que as coisas estão se alterando. Para terminar, com relação à Flip aqui, né? O senhor fica lá na França, faz lá a Sorbonne, e vem para cá e vê essa festa que... Essa festa, de alguma maneira, ela reflete o que está acontecendo lá fora, ou ainda é um movimento muito exclusivo daqui da literatura brasileira? A Flip como reflexo da cena literária, né? Eu acho assim, que toda festa literária, todo evento literário tem uma assinatura curatorial. Então, ela não é o reflexo de um espaço, ela é, na verdade, o reflexo de um posicionamento de uma pessoa ou de um grupo. No meu caso, ela não reflete aquilo que eu penso da literatura, né? Eu acho que são algumas escolhas que não condizem com os meus critérios que eu utilizo, quer dizer, para os meus eventos, que levam em conta a questão da paridade, a questão de uma diversidade regional, de uma diversidade etnocultural, de uma diversidade de gêneros literários, né? E também até do processo da relação com o público, né? Qual é o público, para quem é destinado esse encontro e essa festa literária. Então vamos ficando por aqui. Estamos aqui com as nossas florzinhas. Você está com a sua florzinha? Eu estou com a minha florzinha, isso. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá joia? Boa Flip para você. Obrigado, você também. E apareça em Paris. Como se fosse fácil assim, né?